Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, para você que está começando com SwiftUI ou você que já programa com SwiftUI, mas quer rever um pouquinho a base, hoje a gente vai aprender como guardar o estado de variáveis e que quando essas variáveis sejam atualizadas, a nossa UI reflita essa mudança de estado. Isso é um conceito bem importante em SwiftUI, bem comum, e para usar isso, para fazer isso funcionar, a gente vai usar dois property wrappers chamados @state e @binding. Eu falei que você vai aprender e é hoje, vem comigo. Primeiro, eu acabei de criar um projetinho aqui no Xcode, esse é o template padrão dele, e vamos iniciar. Para trazer esse conceito de uma forma um pouco mais fácil, eu vou trazer como se fosse um player de música. Então, a gente vai ter um botão de play e ele é alternado, o status dessa variável que a gente controla vai ser alterado e a imagem também. Então, play, pause, um conceito bem simples de player, só para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou criar aqui uma view que eu vou chamar de player button. Então, essa é uma view, ela tem o body e ela vai ser simplesmente um botão e o label vai ser uma image. Eu vou usar então o botão de play, só para ficar mais fácil de visualizar. E aqui eu vou exibir o meu player button. Beleza, temos um botão aqui no nosso preview, temos um botão sem ação por enquanto, né? Se a gente tocar ele não vai fazer nada, com a imagem de play. E o que a gente quer é ter uma variável nesse botão que a gente consiga controlar o estado, se esse botão está tocando ou não. Então, vamos guardar aqui em uma variável, eu vou chamar ela de explain, e vai ser do tipo bool, vai inicializar como false por padrão. E aqui na minha imagem, eu quero que, dependendo do valor daquela variável, seja uma imagem ou outra. Então, se explain é true, eu quero exibir o botão pause. Se não, eu vou exibir o botão play. Legal, nosso preview já foi atualizado, ele está exibindo o play porque o valor dessa minha variável é falso. Então, não está tocando, o botão de play fica exibindo. Agora a gente quer que, quando eu toque nesse botão, eu altere o estado. Então, o explain vire true e quando eu toque de novo, o explain vire false. Então, a gente pode usar aqui o toggle. Só que isso não vai ser possível, porque a referência que a gente tem da variável self aqui, ela é imutável. É aí que entra o property wrapper @state. Com ele, o que vai acontecer agora? A gente está indicando para o framework, para o SwiftUI, que o valor que ele está sendo guardado nessa variável, ele pode ser mutado, ele pode ser alterado, e qualquer view que estiver observando ou utilizando, verificando o valor dessa variável, seja redesenhado uma vez que essa variável seja atualizada. Ou seja, é exatamente o que a gente queria aqui. Se o valor de explain for atualizado, eu quero que a minha imagem mude. Então agora se a gente tocar nesse botão, vai funcionar. Então toquei, ele alterou o valor dessa variável. Como ela está marcada como @state e essa image está observando ela, a gente alterou a imagem que está sendo usada. Perfeito, você aprendeu sobre state agora. Bem simples, eu falei para você. Agora, vamos trazer o conceito do binding. Binding é uma ligação entre as variáveis. Isso vai começar a ser necessário quando você começa a ter mais views e subviews e você precisa manter o estado em um lugar só, o que é o que você deve fazer. Quando você começa a ter controles, variáveis de controle em múltiplos lugares, isso começa a ficar, a sua lógica está duplicando cada vez mais quando você envolve um novo estado. Duplicando não, pode ser até mais, porque, por exemplo, só um bool, ele tem 2 estados. Se você tem 2 variáveis bool, já são 4 estados para você lidar. Então a ideia é que você mantenha todo o controle sempre em uma variável. Vamos lá, eu vou introduzir aqui uma ideia de um player view, que também é uma view, também tem um body. Legal, e aqui, para ficar fácil, eu vou colocar numa z-stack um retângulo, só para a gente conseguir ver mais fácil esse player, vamos dizer assim. E o style dele pode ser o continuous. Eu vou definir um frame para esse nosso retângulo. Aqui pode ser 200 por 100, só para ficar fácil de ver. E vou dar uma cor de fundo.
A cor de fundo é importante para a gente entender a mudança de estado das variáveis. E aqui também eu vou pôr o Player Button. E aqui na Content View, em vez do Player Button, agora a gente vai exibir a nossa Player View. Vamos só mudar a cor aqui do nosso botão para a gente conseguir ver. Legal, então a gente tem o playerzinho, que é esse retângulo azul, e a gente tem o Player Button, que é a nossa imagem que altera. O estado está sendo controlado aqui pelo Player Button. Então, se eu mudar, só aquela view está alterando o valor dessa variável e a imagem está sendo atualizada conforme essa variável é mutada. Legal. Agora, o ideal é que a gente mantenha esse estado na nossa Player View e não só no nosso Player Button. Nosso player precisa saber também esse estado. Então, o que a gente faz? A gente precisa passar esse estado para o nosso botão. Então, esse botão, primeiro, ele não vai ser mais private e ele não vai ter um valor inicial. Agora, a gente passa o valor para ele. Então, a gente vai passar o estado. Agora, aqui, para a gente conseguir observar bem quando o binding vai ser útil, eu vou colocar que, caso o meu player esteja tocando, explain, o fundo é azul. Se não, o fundo é vermelho. Legal. Agora, se eu tocar nesse botão de play, o que vai acontecer? A gente, primeiro, instanciou essa view passando esse explain do player para o nosso botão, para o nosso Player Button. Então, ele vai fazer a mudança correta do estado. Só que ele está mudando só esse estado, vamos dizer, local do Player Button. Ele não está alterando esse status da Player View. Por isso que não está refletindo aqui. É aí que entra o binding. Essa variável do Player Button, como a gente está passando ela do nosso Player View, ela precisa ser binding e não mais state. A gente quer ter essa ligação, esse bind entre o meu player e o meu Player Button. Então a gente muda aqui para binding. Uma vez que a gente muda para binding, a gente tem que indicar isso também para o SwiftUI. Então a gente usa um modificador do $. Sendo assim, o que está acontecendo agora? A gente está continua passando essa variável do Player View para o meu Player Button, mas agora como um binding. Ou seja, sempre que o meu Player Button alterar o valor dessa variável binding, ele vai ser atualizado também nessa variável pi que está controlando o state. Agora sim, se a gente tocar no botão, tanto o fundo quanto a imagem estão sendo atualizadas. Ou seja, a gente tem agora uma única variável de controle, que é essa, tanto para o meu player, e ela está sendo compartilhada, ou seja, ela está sendo ligada através de um binding com o nosso botão, com o nosso Player Button. Então aqui parece complexo, mas dá para entender de uma forma simples. O state vai controlar o state da sua view. Ou seja, você pode ter mais que um. O que indica para ela, o importante do conceito é, quando sua variável estiver marcada como @state, o SwiftUI vai guardar o estado dela e vai notificar as views que estiverem observando. E o conceito de binding é a gente ter um único source of truth, uma única variável de controle para observar essa mesma variável em mais do que uma view. Então, hoje eu falei que você ia aprender e eu tenho certeza que você aprendeu. Se ainda ficou alguma dúvida, eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários. Se você gostou e acha que alguém pode também aprender com isso, compartilhe esse vídeo, que vai ser bem legal de compartilhar e mais pessoas que estão começando na área, principalmente, entender um pouquinho desse conceito de state e bind, que é bem importante e bem utilizado na construção de aplicativos tanto para iOS, macOS, enfim, quando você usar SwiftUI. Então é isso, esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Valeu!